E aí, tudo bem? Esse aqui é mais um vídeo da série onde eu te ajudo a criar a sua própria overlay. E para você ter acesso ao conteúdo completo é só você ir na descrição e clicar na playlist. Então, bora para mais um, vamos lá? E antes de começar, queria contar que quem é membro do canal tem acesso exclusivo a uma área premium no meu Discord. Lá você vai poder tirar dúvidas e ter suas criações analisadas por mim. E além de conteúdo que eu vou soltar também somente lá. O link do servidor do Discord tá na descrição do vídeo. Bom, estamos aqui de volta no After Effects e hoje o vídeo vai ser de uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que são as transições de cena. Eu acho que as transições de cena são overlays que dão um quezinho a mais na sua live, uma profissionalização a mais na sua live que, cara, com certeza, quem chegar nela, ver você mudando de cena e ver uma transição, vai com certeza te ver de outra forma. Então, transição de cena é um negócio que eu dou muito valor, principalmente quando eu vejo as lives que tem transições de cena, eu acho que, cara, são muito legais. Inclusive, se a gente fizer uma transição de cena personalizada ainda, melhor ainda. E eu quero que você deixe aqui nos comentários o feedback se você tá gostando dessa série, o que você tá achando dos vídeos, o que a gente poderia fazer a mais pra melhorar aí numa próxima série. Por favor, eu conto com o seu feedback aqui e, claro, qualquer dúvida que tiver, os comentários estão aqui para isso também. Bom, dando sequência, assim como vocês já sabem, vamos criar aqui uma composição, uma nova composição. E essa nova composição, eu vou criar ela aqui em Full HD, que é o 1920 por 1080, e vou deixar em 60 frames por segundo. E a duração vai ficar em 3 segundos, apenas 3 segundos, tá? É o suficiente para uma transição. Vou nomear aqui de transição Caio e ok. E claro, lembrem-se sempre de salvar o projeto de vocês. Bom, e pensando na nossa transição, a gente sempre tem que pensar na tela que vai ficar cheia antes da gente mudar de uma cena para outra, certo? Qual que vai ser a identidade visual que a gente vai trazer? O que a gente vai trazer de diferente? A gente vai ter um nome, vai ter um mascote, vai ter alguma coisa. Essas são as coisas que a gente precisa pensar em fazer um board. Então a gente tem que pensar num board, em como ele vai ser. E é claro, a transição a gente tem que imaginar que algo vai surgir primeiro e depois vai sumir. Porque esse é o intuito. A transição é, obviamente, o nome já diz, é uma transição, uma imagem que vai aparecer entre uma cena que você tiver e a outra. Então vamos pensar aqui o que a gente vai ter. Bom, antes de mais nada, eu quero ter vou criar um fundo aqui pra gente, beleza? Eu vou usar o fundo de uma cor azul parecida com essa ambiência que eu tenho aqui, tá? E parecida com o azul que a gente tem na nossa borda. Porque eu acho que as cores que estão mais presentes aqui na nossa identidade visual é o vermelho e o azul, né? O vermelho do meu fone, que foi o mesmo vermelho que eu usei para fazer a borda, e o azul do meu fundo, certo? Por isso que a gente mesclou essas duas coisas. Então, eu vou fazer aqui primeiro um retângulo da cor azul, tá? Vou usar um azul aqui que eu acho bacana. A gente pode procurar qualquer azul que a gente quiser aqui, mas eu vou usar um azul mais ou menos aqui, assim, tá? Eu não quero stroke, então eu vou deixar no 0. E eu vou criar aqui um retângulo. Um retângulo passando um pouco do tamanho total do nosso palco, tá? Legal. Temos aqui uma cor azul criada para o nosso fundo. O que mais eu vou querer ter nesse fundo é o meu nome, certo? Caio Bap. Então vamos lá, vamos escrever Caio. Eu vou escrever primeiro Caio, porque eu vou querer animar tanto o Caio quanto o Bap. Então eu vou criá-los separados. O Caio em uma layer e o Bap em outra, para eu conseguir animar eles individualmente. Certo, a fonte que a gente está usando é a Finder. Vou aumentar aqui e essa cor eu quero deixar em branco do Caio. Eu vou selecionar o Caio, vou dar um Ctrl D aqui na layer para duplicar ela. Vou descer aqui e escrever Bap. Beleza? Pô, legal. Temos aqui Caio Bap, meu nome, certo? E aqui a gente tem que trabalhar e brincar com formas que a gente quer trazer aqui, ou uma diagramação que a gente quer trazer aqui para dentro da nossa animação. Tô pensando em deixar assim mesmo, vou selecionar os dois e vir aqui no alinhamento, vou alinhar eles ao centro, bonitinho. E aí eu tô pensando em deixar talvez o Bap de outra cor, um amarelo, ou o próprio vermelho. Vamos deixar no amarelo aqui, ó. Legal, bacana. Então a gente tem uma imagem do que a gente quer ver quando a tela tampar, beleza? Tem o meu nome aqui.
Vamos fazer então, de fato, as animações das coisas entrando, e no final a gente vai dando um retoquinho em uma coisa ou outra pra gente deixar um pouquinho mais bonitinho do que só realmente um negócio desse jeito. Então, para começar a nossa animação, eu vou nomear a layer aqui para background, ou BG, ou fundo, ou sólido, o que vocês quiserem. Vou colocar BG, tá? Que é o que eu costumo nomear. Aqui no BG, o que eu vou fazer? Vou apertar o P. Por quê? Porque eu quero mexer na posição do nosso fundo, certo? Eu quero que ele entre de baixo para cima, tampe a tela e saia do centro para cima, certo? Ele vai entrar de baixo para o centro, do centro para cima. E para fazer isso, eu vou ligar o nosso stopwatch e eu vou pegar essa keyframe e jogar ela para a direita, porque essa aqui é o final da primeira animação, certo? Porque ele vai entrar e sair, então é o final da entrada. Então eu vou jogar aqui para mais ou menos pouco antes de 1 segundo e vou pegar esse retângulo e jogar para baixo. Eu seguro o Shift para você descer sem mexer na linha horizontal, na posição horizontal, é só se clicar, segurar o Shift e arrastar para baixo. Você pode fazer a mesma coisa se você quiser andar para o lado. Ó. Por exemplo, eu não vou clicar o Shift. Eu tenho o perigo de sair do prumo. Então, se eu clico, arrasto e segurando o Shift, ó, eu tô andando para cima, ele não tá movendo, ó, tá vendo? Ó o meu mouse. O meu mouse ele tá indo para baixo, para cima e não tá se movendo, porque eu tô segurando o Shift. Se eu faço a mesma coisa do outro lado, ó, tô indo para esquerda e para direita, ele não vai. Ele vai se eu for muito, tá? Então, se eu for com pouco, ele não vai ter essa mudança. Então, segurando o Shift, a gente mantém o nosso prumo, vamos dizer assim. Beleza. A gente tem aqui, então, a entrada. Beleza? E a gente tem que ter uma saída, concorda? Então, a gente tem uma entrada. E aí, a gente vai ter, dos 2 segundos, eu vou clicar nesse quadradinho aqui, que é para copiar o keyframe do tempo do jeito que ele está agora. Então, a gente clica aqui, a gente coloca um keyframe no tempo que ele está aqui agora, para depois mandar ele embora. Então, a animação vai ficar a seguinte, ó, entrou, saiu, tá vendo? Entrou, saiu. Por que eu criei esse keyframe aqui a mais? Porque pensa, ó, eu vou apagar ele. Se não existisse esse keyframe, ia acontecer uma animação contínua. Ia ser uma animação que, ó, ela não ia parar, porque ele ia chegar nesse ponto e o próximo ponto já é um estado diferente do que esse ponto aqui. Então, o que a gente precisa é deixar ele um tempo parado. E para ele deixar ele um tempo parado, eu só copio e colo o keyframe de onde ele tá parado. Aí a gente tem a animação dele subindo, parando e indo embora. E aí aqui eu vou apertar o F9, vou selecionar todos esses keyframes e apertar o nosso F9 para dar uma suavização na animação. Olha a diferença, já fica bem mais suave a nossa animação do que antes. Vamos dar um Ctrl Z para vocês verem? Presta atenção, ó. Ó como tá durão. Tá vendo? Se a gente aperta o F9, ele vai ficar bem mais suave a entrada. Beleza? Eu tô achando que tá um pouco devagar a entrada. Um pouco devagar, tanto a entrada quanto a saída. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse keyframe, arrastar ele um pouquinho, pra ser um pouquinho mais rápido, e vou fazer a mesma coisa com esse cara aqui. Só que ao invés de jogar pra esquerda, vou jogar ele pra direita. Então, ó, vamos entrar. Agora acho que tá mais legal. Tá um pouquinho mais rápido, tá mais bacana a entrada. Agora eu vou usar um artifício que eu gosto muito de usar nas transições que eu faço. Eu dou uma leve deitada nesse quadradinho. Então eu vou apertar R, mais um atalho para vocês decorarem. O R é a rotação. Então eu vou apertar R e dar uma leve rotacionada. Só que o que acontece, ó? Tá aparecendo, né? O ponto final ele não tá completamente pintado de azul. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, ó, só aumentar um pouquinho. Por isso que eu faço ele um pouco maior que o nosso palco, para exatamente eu conseguir deitar ele e não ter problema de sobrar. Então, ó, aqui, por exemplo, eu vou apertar o meu P de novo para vir, né, no ponto inicial e descer um pouquinho mais, porque ele ficou um pouco avançado. Assim como aqui no final,
eu vou ter que clicar e arrastar um pouquinho mais pro final. E aí a gente tem aqui a animação criada, vamos ver? Ó que legal. Vendo? Ele entra mais tortinho, ó. Meio irregular, assimétrico. Essas coisas são legais. Inclusive, eu poderia animar essa rotação. Vamos animar essa rotação? Com o Position aqui aberto, eu vou apertar Shift R. O que acontece quando eu aperto Shift e o atalho do que eu quero mostrar? Eu simplesmente abro uma nova linha ali. Então eu vejo tanto a linha da posição quanto a linha da rotação, para eu saber exatamente onde estão as animações. E para fazer essa animação eu vou seguir o princípio de todas as animações, que é clicar no Stopwatch. Vou vir aqui no início, clicar no Stopwatch, e aqui no final eu vou dar uma leve rotacionada, ó. Tá no -6, vou botar -3, por exemplo. Ele vai virar um pouquinho. E aí na animação, olha, a gente vai ver a animação mexendo bem de leve, tá vendo, ó? A subida. A gente pode deixar até mais grosseiro. Vamos pôr no 0 para ver reto? Olha o que ele vai fazer, ó. Tá vendo? Ele vai subir e fechando aos poucos. A gente pode deixar até mais grosseiro aqui, ao invés de -6, vamos deixar -10. Ele vai ficar bem deitado e a gente vai ver bem essa animação acontecendo, ó. Tá vendo? Vamos mostrar aqui, ó. É bem rápido, mas a gente consegue ver esse movimento assim na tela, né? E aí eu vou dar um F9 aqui também. F9 para deixar o mais suave possível. Aqui na saída, eu vou usar do mesmo princípio, selecionando como que ele tá, e vou voltar, assim como na primeira posição, eu quero deixar na última posição ele também girando, olha. Aí ele vai vir girando do ponto 0 para os -10 graus. Tá vendo? Poderia fazer o contrário, ao invés de -10, vamos por 10, porque aí ele vai rotacionar pro outro lado. Tá vendo, ó? Aí a gente sobe de onde ele entra de um jeito e sobe do outro. Tá vendo? Então a gente já tem uma rotaçãozinha um pouco diferente. Uma outra coisa que eu gosto de fazer é colocar mais de um quadradinho desse entrando, pra gente dar um efeito de rastro. E aí eu uso outras cores. Vou mostrar para vocês aqui na prática o que é isso. Eu vou duplicar o BG 2 vezes, tá? E aí eu vou selecionar essas 3 layers e apertar o U. Lembra do atalho U? Relembrando o atalho U. Quando eu aperto o atalho U, eu abro todos os keyframes que estão ativos na nossa animação. E para essa animação eu conseguir criar o efeito do rastro, eu tenho que deixar o primeiro entrar, depois o segundo entrar um pouquinho depois, e o terceiro entrar um pouquinho depois do segundo. Como que é isso? Se eu vier aqui nos nossos keyframes, eu consigo selecionar eles e arrastar um pouquinho pro lado, ó. Vou arrastar 1, 2, 3, 4 frames pro lado, e esse aqui eu vou arrastar mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 frames pro lado. Se eu der play, vocês vão ver que não mudou nada. Porém, se vocês olharem aqui no nosso wireframe, vocês vão ver que tá rolando, ó, tá vendo? Um entrando primeiro que o outro. Não mudou nada porque as cores são iguais. Então a gente precisa só mudar as cores. Mas antes da gente mudar as cores, eu vou fazer esse mesmo efeitinho desse lado, fazendo com que esse aqui de cima saia primeiro, esse do meio saia um pouquinho depois do de cima, e por último, o de trás. Lembrando a hierarquia das layers, o BG tá abaixo de todos, o BG2 está no meio e o BG3 está acima de todos. A gente mudando as cores, vamos fazer o seguinte, essa cor aqui eu quero que seja um vermelho, parecido com o que a gente tem no fone. E o do meio eu quero que seja um branco. Quando a gente dá o play, olha o efeitinho que a gente tem. Você vê que legal? É muito legal, dá um efeitinho bem diferente para a entrada da transição, ó. A gente consegue ver 3 cores entrando, ó. Muito maneiro, né? E é a mesma coisa saindo, ó. Entrou, saiu. Acabou que eu não vi muito vermelho, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e trazer um pouquinho mais pra cá esses carinhas pra gente conseguir ter a sensação de ver o vermelho, ó. Pronto, agora sim. Beleza? Agora eu vou fazer a entrada do Caio Bap. Assim como a nossa animação vem de baixo, eu quero fazer a nossa animação do nome também vir de baixo. Então, vamos selecionar
os dois caras aqui, tanto o Caio quanto o BAP, as duas leis, apertar o P. E vamos criar um stopwatch. O stopwatch final, ele tem que estar um pouquinho depois do keyframe final da entrada. Por quê? Porque, seguindo a ordem de entrada das coisas, entra primeiro o fundo e depois o nome. Tá? Isso daqui é para dar uma sensação de ordens de entrada. E aí, esses caras aqui, a gente pode fazer ele entrando também um pouquinho depois, ó. Vamos jogar segurando o Shift eles para baixo. E aí, quando a gente dá um play, ele tá entrando depois. Tá bom? Eu tô achando que ele tá entrando muito devagar. Talvez a gente possa trazer um pouquinho antes de terminar a animação e um pouquinho depois. Vamos ver? Ah, já tá ficando mais legal. Porém, ele tá durão, né? A animação tá bem durona. O que a gente vai fazer? Vamos apertar o F9 nesses dois caras, para deixar a animação mais suave. Olha só que legal, já tá de outro jeito, certo? E aí a gente tem que fazer a animação de saída também. Vamos copiar o final desse e o final desse, e vamos copiar, e vamos jogar, não vamos copiar o primeiro não, porque eu não quero que ele desça, eu quero que ele suba. Então, vamos selecionar os dois e jogar os dois para cima. E aí a gente vai ter a animação de saída também. Agora, para deixar um pouquinho mais interessante, ao invés dos dois entrarem juntos, eu vou fazer o Caio entrar primeiro que o BAP. Então, é só eu jogar o BAP um pouquinho para depois. E aqui é a mesma coisa, ó, jogar o BAP um pouquinho para depois. Aí a gente entra, ó, Caio BAP primeiro. Vamos jogar um pouquinho para depois? Aí é tudo ajuste de tempo, tá? Ó, Caio BAP, tá vendo? E as dois saíram. Beleza? E aí nós já temos uma transição de cena mais ou menos que feita, né? A gente só precisa dar uns detalhezinhos a mais aí para deixar um pouquinho mais atrativa. O que a gente poderia fazer? A gente poderia criar uma sombrinha, por exemplo, nos nomes. Como que eu faço para criar uma sombrinha nos nomes sem usar um efeito? Eu posso duplicar esses caras aqui. Vamos duplicar. E vocês lembram do noObject? Do parente, do pai dos nomes? Vamos criar aqui então um layer new noObject. E aí a gente vai dizer que vamos nomear aqui para ficar mais fácil. Vou escrever Caio underline sombra e BAP underline sombra. E esse cara aqui, ó, vai ser o pai das sombras, tá? Vamos selecionar tanto o BAP sombra quanto o Caio sombra e vamos dizer que eles são filhos do pai das sombras. E quando a gente mexer nesse cara aqui, a gente vai mexer os dois. Eu vou jogar, como é uma sombra, eu vou jogar eles para debaixo do Caio BAP. Por quê? Porque eu quero que a sombra esteja atrás do Caio BAP principal, certo? E aí, a gente vai mudar a cor desses caras. O BAP sombra, eu vou selecionar aqui com o meu conta-gotas esse azul. Só que eu não quero esse azul, porque se eu colocar esse azul, o Caio BAP sombras, ele simplesmente vai sumir, porque ele vai estar da mesma cor do fundo. Então, eu vou selecionar o BAP sombras, clicar aqui e vou descer um pouquinho. Eu vou deixar um azul bem mais escuro, para dizer que ele é uma sombra que está incidindo nesse nosso fundo. Vou dar um OK e vou fazer a mesma coisa aqui com o Caio sombra. Só que o que eu vou fazer? Eu vou copiar o código desse azul que eu criei. Vindo aqui, Ctrl C, venho no Caio sombra, clico aqui no preenchimento, dou um Ctrl V. Ah, mas eu não tô vendo nada, o que tá acontecendo? É porque eles estão atrás do Caio BAP certinho, então o que a gente tem que fazer? Vamos selecionar o pai das sombras e jogar eles um pouquinho pra cá. Olha que efeitinho maneiro. Já dá uma saltada, a gente já consegue ver, né, um negocinho diferente. E por conta da gente ter duplicado já com a animação já vai estar pronta, ó. Ele já vai seguir do jeitinho que ele deveria seguir. Muito legal, né? Uma outra coisa que a gente pode fazer de brincadeira pra, enfim, fazer alusão, por exemplo, ao que a gente fez, por exemplo, com esses quadradinhos que estão na nossa borda piscando, a gente pode fazer alguns quadradinhos aqui. O que vocês acham? A gente pode vir aqui e criar um quadradinho branco em cima do BAP, duplicar ele, jogar pro lado, duplicar ele, jogar pro lado, duplicar, jogar pro lado. Certo? A gente fez 4 duplicados, ó. Vamos nomear, né? De quadradinho 1, sempre nomeando. Esse cara aqui é o quadradinho 2.
esse aqui é o quadradinho 3 e esse aqui é o quadradinho 4. E o que eu vou fazer de animação? Vamos fazer uma escala? Vamos fazer ele saindo do 0, aumentando e voltando para o 0? E ir em sequência? Vamos então pegar aqui o primeiro quadradinho, apertar o S de Scale, certo? Então depois que esse cara entrar, a gente vai fazer eles pularem. Então vamos clicar aqui no Stopwatch, vamos jogar o 100% um pouquinho para frente, vamos deixar 0% para ele sumir. Lembrando, ó, uma coisa importante, o Anchor Point tá aqui no ponto. Se eu deixar a escala no 0, ele vai começar a surgir do Anchor Point. E eu não quero isso. Eu quero que o Anchor Point seja aqui. Então eu vou selecionar todos eles e clicar aqui no meio. Pronto, o Anchor Point tá no centro de todos os quadradinhos. Agora sim eu posso fazer minha animação. Vou selecionar aqui, clicar no 0. E aqui no 1,5 segundos, eu vou clicar no 0, vou transformar no 0 novamente. Vamos ver como é que vai se comportar isso. Ó, ele deu uma piscada, tá bem rápido. O que a gente pode fazer? Vamos aumentar esse tempo aqui, ó. Vamos ver, vamos aumentar esse tempo, ver como é que fica. Ó, legal, ele deu uma pulsada, certo? Pulsou, fechou. Vamos deixar um pouquinho mais, assim como a gente fez com a transição. Vamos fazer ele crescer, ficar um tempo parado e voltar? Pra gente fazer isso, a gente tem que só copiar e colar esse frame de que ele está em 100%. Ó, ele vai pular, ficar e voltar, tá vendo? Agora já tá começando a ficar interessante. Vamos selecionar aqui e apertar o F9 para deixar a animação mais suave, ó. Vamos ver como é que fica. Ó, que legal, já é uma animação diferente. Pra gente fazer em todos os outros quadradinhos, a gente vai apertar o S, ele vai abrir todos os scale dos quadradinhos e a gente vai selecionar esse carinha aqui, todos esses 4 keyframes da primeira animação de scales que a gente fez, dá um Ctrl C e vamos colocar ele um pouquinho para depois, olha, vamos fazer ele sequencial. Seleciona o quadradinho 2, clicou, seleciona o quadradinho 3, Ctrl V, seleciona o quadradinho 4, Ctrl V. E aí a gente tem uma animação assim, ó. Ó que legal. Ah, mas eles estão entrando de um jeito diferente. Por quê? Porque eu copiei e colei no lugar errado. Vamos botar no lugar certo. Ó, no segundo, exatamente seguindo essa ordem. Vamos ver o efeitinho. Ó, que legal o efeitinho. Vamos fazer eles indo um pouquinho mais rápido, ó. Vamos trazer pra cá. Vamos trazer pra cá. Vamos trazer pra cá. Tudo é uma questão de testes e tentativas. E é isso, a animação é isso. Aí, ó, assim eu já gostei um pouco mais. Eles piscam e saem. Pisca e sai. A gente pode fazer o quê? A gente pode duplicar isso do mesmo jeito que a gente fez da outra vez. Vamos selecionar todos os quadradinhos, vir aqui no Layer, Pre-Compose, ou então Ctrl-Shift-C, e chamar de quadradinhos. Assim que a gente cria uma pré-composição, a gente pode duplicar ela e escolher um outro lugar para essa animação acontecer. Vamos jogar aqui para baixo, por exemplo? Podemos jogar em vários lugares, ó. Vamos dar um Ctrl D de novo, podemos jogar para cá, dar um Ctrl D de novo. E o mais legal é que a gente pode arrastar um pouquinho para o lado e colocar o timing dessas animações diferente. Assim elas não precisam aparecer no mesmo tempo, mas olha que legal, ó. Ou então a gente pode, ó, por exemplo, ao invés de a gente pegar esse cara aqui e deixar aqui, a gente pode aumentar esse tamanho aqui, ó, e fazer ele crescer também de forma diferente. Olha lá. Ó que maneiro. Alguns efeitinhos que a gente pode ir criando para deixar um pouquinho mais atrativa a nossa animação. E aí no final a nossa animação ficou desse jeito aqui. Legal, né? Gostaram das dicas? Essa é uma dica muito simples, apenas para você conseguir sair do zero e criar alguma coisa um pouquinho mais criativa dentro da sua live. Existem muitas outras coisas que eu poderia fazer nessa transição para deixar ela muito mais atrativa. Como isso aqui, por exemplo. Muito legal, né? O After Effects ele é cheio de possibilidades e de acordo com que você vai crescendo e vai entendendo e compreendendo as coisas que você pode fazer, os efeitos que você pode usar, aí a criatividade é infinita e a gente pode chegar num nível um pouco diferente, né? Esse aqui é um exemplo bom. E
para você renderizar a sua transição, é a mesma coisa que a gente fez na borda de câmera. É só apertar o Ctrl M, selecionando a sua composição, escolher aqui no High Quality with Alpha, selecionar o local onde você quer salvar e depois converter usando o Shutter Encoder para WebM, para o seu arquivo ficar bem mais leve. Então é isso, essa nossa aula acaba por aqui. Se você ficou com alguma dúvida, cara, deixa aqui nos comentários. E não se esquece de entrar no canal do Discord, porque lá a gente vai ter um canal exclusivo para as nossas aulas, para vocês tirarem dúvidas, e vou tentar ajudar vocês o máximo que eu puder. E lembra que esse aqui é mais um vídeo de uma série de vídeos, e se você quiser acessar a playlist, ela tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Então, um abraço e até a próxima!